No livro de Deuteronômio, capítulo 15, versículo 4, o Espírito Santo ministra o nosso coração. Ele diz o seguinte: é verdade que em teu meio não haverá nenhum pobre, porque o Senhor vai abençoar-te na terra que o Eterno, teu Deus, te está concedendo como herança, para que dela tome posses. Para que dela tome posse. Esta é a vontade do Senhor nosso Deus para você. Ele não quer que você permaneça na condição em que está diante da sua promessa. A pobreza humilha, leva o indivíduo a desistir de si mesmo, e o sujeito começa a se entregar diante do imperativo da vida, diante de tudo que se manifesta com a intenção de fazer com que esse indivíduo permaneça em condição escrava. A pessoa fica sem capacidade de reagir. Mas o Senhor nosso Deus quer que você entenda que, assim como Ele falou naquela época para o seu povo, Ele continuou falando hoje. Ele não quer que a sua igreja, que o seu povo seja pobre. Essa é a verdade. Ele não quer. Porque a pobreza humilha, escraviza. E a pobreza, ela pode ser encontrada na alma. Quando o sujeito é pobre por dentro, pode ter certeza que na vida desta pessoa, em todas as áreas, vai se manifestar essa pobreza, o reflexo dessa miséria que está na alma, vai se manifestar na matéria. Por isso que é muito importante você entender que o Espírito Santo quer que você se levante no poder da fé. Está escrito no livro de Tiago. Pegue a epístola de Tiago e leia. Quando ele diz que Deus fez dos pobres ricos na fé. Para quê? Por que está escrito lá? Para que Deus vai fazer do pobre rico? Ora, para ele mudar a sua situação, para ele não permanecer naquela situação. Para que ele não fique de braços cruzados esperando solução do mundo. Agora, a fé verdadeira se manifesta quando você atinge o estado de consciência da tolerância zero. Enquanto você aceita, enquanto você tolera muito, essa é a verdade. O Espírito de Deus não manda recado para endereço errado. Você tolera muito. Você tolera muito, você vai aceitando, você vai deixando, ou seja, um sistema que controla seu nível de tolerância pode ser estrangulado. Quando eu falo em sistema do nível de tolerância, é aquela coisa que dentro de você vai deixando, e aí, meu amigo, o mal vai se instalando e você vai se acostumando com esse estilo de vida. Você vai pensando que essa é a vontade de Deus, até mesmo porque tem muita pregação que faz você acreditar nisso. Então, o sistema, eu quero falar nesse termo aqui para você entender. O sistema que controla seu nível de tolerância pode ser estrangulado sem que você perceba. Ou seja, as coisas vão acontecendo e você vai deixando. Você vai tolerando, aceitando. Você perde a sensibilidade, o senso da dignidade. Ou seja, o indivíduo vai perdendo a consciência de que está sendo desrespeitado. E aí, quanto mais a pessoa tolera determinada situação, a tendência é aumentar a prostração. Você vai ficando prostrado, você vai aceitando, você vai deixando. Olha, você está lembrado que o desejo, o afã, o Satanás, quando ele chamou Jesus para um acordo, ele disse o seguinte:
você está vendo todos esses reinos do mundo, todas essas riquezas, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Olha o termo, prostrado. Por quê? Porque o demônio, ele quer o homem prostrado diante dele. E para o diabo tanto faz se o sujeito está prostrado em adoração ou prostrado porque foi vencido por ele. O que o diabo quer é que você esteja prostrado. Ele quer que você aceite a sugestão do mundo, que você aceite o que está acontecendo como se fosse vontade de Deus, e você entenda, através de textos da Bíblia, que ele distorce, que o que você está passando agora é um plano divino para o teu elevo espiritual, para purificar o seu coração. E aí muitas vezes com aquele, ele é tinhoso, ele vem trazendo textos da Bíblia, isso aqui, olha, é para te proteger do orgulho. E aí muitas vezes ele aplica textos da Bíblia sobre o falso pretexto que é para te proteger do orgulho, o falso pretexto mesmo, isso aqui é para te proteger do orgulho. E aí, meu amigo, enquanto você aprende isso, ele está exigindo que você se humilhe, que você se rebaixe, que você ofereça as suas costas para os outros limpar os pés. Isso aqui é de Deus. Ele começa a dizer, Deus quer que você fique desse jeito, para provar que verdadeiramente ama Jesus. E aí você vai aceitando relacionamento abusivo, situações terríveis. E ele começa a exigir com textos da Bíblia que o teu comportamento seja de total abandono, resignação e total prostração. É isso aí. Então você tem que ter muito cuidado. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. E tem muita gente que está sofrendo agora e não reconhece que está sendo desrespeitado. Olha, quando uma doença invade o teu corpo, você está sendo desrespeitado. Você está sendo invadido. Você é espírito. E é o espírito que toma conta do corpo. Não é o corpo que toma conta do espírito. Então, quando a doença invade o teu corpo, se o teu espírito está forte, que está escrito na palavra de Deus, que é o espírito do homem que o sustenta na enfermidade, ou seja, para o sujeito não entrar num estado de decadência total, com rapidez, ele tem um sistema de defesa, são os seus anticorpos. Esse sistema de defesa recebe do seu espírito, do teu estado mental, o comando para resistir. Por isso que está escrito, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guardar o coração é isso, é guardar a sala de comando, para que no momento do ataque de Satanás, você tenha capacidade de vencer. Mas você fica prostrado, você começa a pensar que o que está acontecendo é um plano divino. É Deus exigindo humildade de você. E aí pronto, vem um bocado de interpretação da Bíblia, fazendo você acreditar que você está sob um tratamento divino, que você está debaixo de um forte ataque de Satanás e não tem capacidade de reconhecer. Ou seja, você vai perdendo a sensibilidade à medida que você vai sendo humilhado pela vida, desprezado pela vida, à medida que você vai sendo tratado do mesmo jeito que o mundo, que a vida está tratando, que a vida trata as pessoas que desprezam a palavra de Deus. O próprio Deus despreza essas pessoas. Gente que não honra a sua palavra, ele despreza. Estão vivendo aí, à mercê da sorte. E aí você que lê a Bíblia, que medita na Bíblia, que ouve a palavra de Deus, que tem interesse nas coisas de Deus, vai aceitando. Você começa a aceitar que a vida te desrespeite. Então, tanto o teu corpo é desrespeitado quando uma doença invade, quanto o que acontece em sua vida, e você vai deixando, você vai permitindo. Porque tem textos na Bíblia e muitas vezes
Você recebe a interpretação, muitas vezes, pessoas até bem intencionadas, tentando proteger você da avareza, começa a fazer com que você se familiarize com a pobreza e ache tudo muito normal. E ache que é assim mesmo. Para ser um servo de Deus tem que ser resignado. Não tem que ter nada nas mãos. Não tem que ter coisa alguma. Meu coração está no céu. Esquece que os pés estão na terra. E aí vai ser pobre. Enquanto o Senhor diz em Deuteronômio, olha o que Deus diz, é verdade. Ele começa falando isso. É verdade que em teu meio não haverá nenhum pobre. Pois é, eu não quero no meu meio, eu não quero, principalmente onde eu estou ministrando, nenhum pobre. Você pode chegar nesta condição, mas permanecer não. Você vai mudar, você vai crescer, você vai avançar, você vai ficar rico por dentro e por fora. É necessário, você tem o dever de ser feliz, você tem a obrigação de ser feliz, você tem a obrigação de ser vitorioso, você tem a obrigação de enriquecer, porque essas são as marcas da presença de Jesus. Por quê? Porque o Senhor vai abençoar-te na terra que o Eterno, teu Deus, te está concedendo como herança, para que dela tome posses. Essa é a palavra de Deus. Então tome cuidado, porque quando você vai aceitando as injustiças e você vai empurrando com a barriga, você vai aceitando, você vai perdendo a sensibilidade, o senso da dignidade. Você vai perdendo a consciência de que está sendo desrespeitado, você não reage, e quando você não reage, você não usa a sua fé. A fé é uma reação ao contraditório com autoridade. Se você, diante do contraditório, diante da resistência do mundo, se prostra e começa a pensar que um dia Deus vai sentir pena de você, vai mudar essa situação e que isso vai desaparecer por si mesmo, olha, isso vai desaparecer e tal, isso vai melhorar, amanhã vai melhorar, isso não vai acontecer. Você tem que reagir, se levantar, você tem que usar a força que Deus te deu, a fé que Deus te deu, recuperar sua dignidade, se levantar, perguntar. Quando o diabo vir com essa conversa mole na sua cabeça, tentando te convencer de que o melhor desta vida não é para você, quando ele te desafia, dizendo quem é você para ter isso, para ser aquilo, você tem que dizer por que não? Por que não? Ou seja, Deus não falou? Então por que não? Por que não? Por quê? Deus não quer curar você. Por que essa doença tem que continuar em seu corpo? Por que você tem que continuar morando no lugar que você não gosta? Por que você tem que continuar fazendo o que você detesta? Por que tem que viver como um escravo, aceitando o destino que o mundo escolheu para você sem reagir? Por quê? Para quê? Essa é a pergunta. Então faça sempre essa pergunta, questione, se levante, se movimente, não fique de braço cruzado, não aceite, não entre este ano com o mesmo espírito que você passou este ano inteiro, aceitando, resignado o que aconteceu com você. Não deixe que o diabo estrangule a tua sensibilidade até o ponto de você achar normal a miséria, a pobreza, o estado de espírito decadente, a angústia. Não, você vai se levantar. Esta fé verdadeira se manifesta quando você atinge o estado de consciência da tolerância zero. Tolerância zero. Ou seja, não tem como negociar com o mal, não tem como aceitar o que está acontecendo. A fé é isso. Gideão, diante do imperativo do mal, Deus veio falar com ele. E a primeira coisa que Gideão falou, quando tomou consciência que Deus estava falando com ele, leia lá, Juízes, capítulo 6. Primeira coisa, Gideão disse: se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Gideão não ficou como Jó, adorando no sofrimento. Não, ele questionou. O que é feito das tuas maravilhas? O Senhor que tirou nossos antepassados do Egito, da condição escrava, por que estamos assim? Quando ele questionou, Deus falou o motivo do seu fracasso. Deus mostrou o fracasso de todo o povo. O homem se posicionou diante de Deus e naquele momento ele mudou a sua história, porque o próprio Deus disse para ele: vai nessa tua força,
vai nessa tua força. Ou seja, Deus gostou do que viu. Deus gostou porque viu um homem totalmente revoltado sobre uma situação que a sua consciência estava dizendo que era impossível, incompatível. O que estava acontecendo na vida dele naquele momento era totalmente incompatível com a promessa de Deus, com a assistência de Deus, com a presença de Deus. E Deus gostou disso. É isso que Ele quer encontrar em você. Mas enquanto você fica aí, de religiosidade, só louvando enquanto sofre, subindo a Siló todos os anos para adorar o Senhor e voltando do mesmo jeito, e considerando normal o que está acontecendo, olha, isso vai estrangulando a tua sensibilidade e você começa a aceitar quando o mundo te desrespeita, quando uma doença invade o teu corpo, quando você é roubado, quando você perde, quando você tem prejuízo, quando você começa a receber bomba do mundo. Você vai começando ali a aceitar e vai ficando resignado. Você tolera muito, você tolera o mal. Você tolera, você não muda, você não se movimenta. Mova-se, você não é uma árvore. Cuidado com essa filosofia religiosa, quando diz assim, floresça onde você está plantado. Você tem que tomar cuidado. Tem lugar que não é para florescer ali, tem lugar que é para você cair fora. Quando Deus está aquecendo aquele ambiente, é para você cair fora. Isso aconteceu no Egito. O povo, para tomar uma posição e ter coragem de sair, porque o povo estava resignado, mesmo em condições escravas, aquele povo não ia sair, gente. Está escrito lá, Êxodo capítulo 5, depois você lê. Olha o que Deus fez. Deus fez com que Faraó se voltasse contra o povo e a coisa ficou pior antes do povo sair. O que significa isso? Dores de parto. Faraó mandou baixar o cacete em todo mundo. A vara comeu no centro, meu amigo. Foi cacete nas costas. Leia lá Êxodo capítulo 5. O povo, ali foi Deus preparando o povo, gerando revolta. Para no momento da ordem, quando ele disse sai agora, o povo tinha que ter disposição para sair. Porque olha, veja bem, é um negócio tão terrível, isso desativa a sensibilidade, o sofrimento é uma coisa que faz você permanecer ali inerte. Isso é uma coisa tão terrível que Deus viu que aquele povo já estava nesse estado. Inclusive, isso é objeto até de estudos científicos, que é a síndrome de Estocolmo. Depois você dá uma lida lá, ou seja, a síndrome de Estocolmo, que é aquela reação de subserviência diante do imperativo, de quem escraviza, de quem humilha. A pessoa vai aceitando e muitas vezes desenvolve até afeição. Desenvolve até um sentimento. Olha bem que coisa terrível você vê. Isso é uma questão, gente, isso é uma questão de saúde pública. Tem muita gente passando por diabos e aceitando o seu destino. Precisando mesmo de uma libertação de Deus e de um tratamento psicológico forte. Por quê? Porque a cabeça está totalmente destruída. Vai aceitando. Então leia lá Êxodo capítulo 5. A palavra de Deus diz que Faraó endureceu, baixou o porrete em todo mundo e ali o pessoal ficou numa condição que é para tudo ou nada. Eles se jogaram, disseram ou para a vida ou para a morte. Quando eles estavam nesse estado, Deus disse agora é hora de mandar o povo sair. Mas se ele fizesse isso antes, mesmo diante do sofrimento, aquela gente não ia se posicionar. Você está entendendo isso? Como é sério isso? Então se levante. Esse sistema que controla o seu nível de tolerância, isso faz parte da sua natureza. Esse sistema pode ser estrangulado. Como? Com sofrimento. E aí você vai aceitando. Daqui a pouco você entende que aquele é o teu destino. E aí você não reage. Pois é, Deus está dizendo agora, olha, é verdade. Leia agora aqui comigo, olha para a tela. Olha aí, você que está distraído, olhe para a tela agora. Deuteronômio 15, versículo 4. É verdade que em teu meio não haverá nenhum pobre. Expulse a pobreza da sua vida, expulse a pobreza da tua alma, expulse a pobreza dos teus celeiros, da tua casa, da tua empresa, da tua vida. Pobreza tem a ver com o diabo, pobreza é falta, pobreza escraviza. Não pense que pobreza é sinônimo de humildade. Não, pobreza é um negócio terrível. Leva a pessoa à condição decadência, uma coisa terrível. Por isso que ele disse, a primeira coisa que Deus disse, eu vou expulsar do meio de vocês é a pobreza. É verdade que em teu meio não haverá nenhum pobre. Por quê? Porque o Senhor vai abençoar-te na terra
que o Eterno te deu. Olha, que o Eterno te deu. E Ele deu mesmo. O Eterno, teu Deus, te está concedendo como herança, para que dela tome posse. Mas tome posse mesmo. E como você vai tomar posse? Você vai tomar posse, escuta isso, você vai tomar posse quando deixa a palavra de Deus entrar em você, e isso vai gerando um estado de consciência, de tolerância zero. Quando você parte para o tudo ou nada. Nesse espírito, Deus abençoa. E aí você honra a Deus e muda suas atitudes. E vai para a palavra de Deus e pergunta para Ele se Ele mudou de ideia. Você usa a palavra de Deus, mostra para Ele e diz: Senhor, o Senhor mudou de ideia? O Senhor mudou de ideia? Porque está escrito que no Senhor não há mudança e nem sombra de variação. O Senhor mudou de ideia? O Senhor diz que não quer, que no teu meio, aqueles que andam contigo, o Senhor não quer pobre. E olha a minha condição diante de ti. E aí você reivindica essa capacidade, esse direito, essa força, essa parceria. E aí Deus começa a dizer: vai nessa tua força, gostei de ver, agora você está reagindo como eu quero. É assim que você vai mudar a sua vida. Tolerância zero. Pegue o seu copo com água e vamos orar nesse momento. Pai querido e santo, nós te louvamos e te engrandecemos, Senhor, pela tua presença, por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e vai fazer por esta vida, que nesse momento reage, se levanta, que nesse momento, meu Deus, apresenta diante de ti o seu coração, a sua vida, o seu destino, a sua sorte. Esta pessoa que está tomando posse da tua promessa, da tua palavra, que está aprendendo a confiar no que o Senhor falou e teve o cuidado de registrar, para que uma vez o teu povo, consultando esse registro do que o Senhor falou, do que o Senhor fez, esta fé, esta confiança, esta força seja totalmente renovada no poder do Espírito Santo. Que a bênção do Senhor venha sobre esta vida, sobre esse copo com água, que haja cura, restauração, que no momento em que beber desta água, essa criatura receba todos os recursos que precisa para ter a qualidade da vida que merece. Que a bênção do Senhor venha nesse momento, meu Pai, renovando as suas forças, conscientizando de que a tua vontade é que ela não seja pobre, limitada, que ela não esteja em condição de dependência e subserviência, que ela não dependa de ninguém, que ela seja totalmente livre e forte, porque o Senhor sabe que nesse mundo, para ser livre, tem que ter força, para ser livre tem que ter o capital, tem que ter capacidade para bancar essa liberdade diante de um mundo que se levanta para escravizar, manipulando as necessidades das pessoas. Eu te peço agora que esta criatura, enquanto me ouve, receba o bálsamo do teu espírito, a unção que quebra e despedaça todo o jugo, e que ela seja preparada para este ano novo que vem se aproximando, e que este ano traga as suas novidades, a sua bênção, a sabedoria do Senhor, a sabedoria que vem do alto, e as oportunidades que o Senhor cria para que o povo seja feliz, para que o teu povo tenha o privilégio de tomar posse de tudo que o Senhor Jesus conquistou para
para nós na cruz do Calvário. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, fortalece os que estão em Atos. Nós não queremos em nosso meio nenhum pobre. Que o teu povo seja enriquecido em todas as áreas das suas vidas. Que eles cubram com a sua melhor veste, com esta veste do Espírito que fortalece e dá capacidade para conquistar todas as riquezas da matéria. Em o nome do Senhor Jesus eu te abençoo, que você tome posse desta vitória e desta oportunidade que o Senhor nosso Deus te oferece. Abençoa aqueles que vão comparecer, que estão conosco nesse espírito, e faça dessas pessoas, meu Pai, pessoas vitoriosas em todas as áreas da sua vida. No nome santo de Jesus, amém e graças a Deus. Beba da água com fé, a bênção do Senhor já está aí, com você, agora. Muito bem, amado ouvinte, chegamos ao final de mais uma transmissão. Olha, segure firme, fica forte. Amanhã você tem um encontro comigo ali em Atos, a nossa reunião presencial. Compareça nesse espírito e vamos juntos receber a força que vem do alto, que vem do reino do qual pertencemos. Pertencemos ao reino de Deus e é de lá que vem a nossa vitória. Fica com Deus, uma noite de paz muito vitoriosa. Um abraço a todos que estão aqui no canal, deixando a sua mensagem, o seu recado. Inscreva-se se você não fez isso e ative o sininho para receber notificações. Toda vez que entramos aqui ao vivo, você vai sentar na mesa conosco para receber a bênção de Deus. Fica com o Senhor e segure. Até amanhã, às 19 horas em Atos, no mesmo espírito, na mesma fé. Um beijo e até lá.